nós vamos falar sobre um tema que é o significado espiritual da adoção de órfãos. E esse texto, ele consta da Revista Espírita de 1860. Já vou falar já sobre essa Revista Espírita de Allan Kardec, para quem nunca ouviu falar ou para quem gostaria de mais informações. Bem, antes de nós entrarmos no aspecto espiritual desse tema, eu gostaria de dar, assim, um panorama, né, que a gente pesquisou e achei muito interessante colocarmos aqui. Qual é o panorama global das crianças órfãos, né, que se encontram? E aí eu pergunto a vocês, quantas crianças órfãs vocês acham que existe no globo? Vocês se arriscariam a falar? Vocês saberiam dizer quantas crianças nesse momento estão sozinhas, sem nenhum adulto que olhe por elas? Ou estão em instituições, ou estão nas ruas? Vocês têm alguma ideia? Bem, gente, o número é horripilante, né? Para se dizer de menos. Atualmente, nós temos, e isto antes da pandemia, porque eu vou atualizar vocês daqui a pouco com a pandemia, nós temos 140 milhões de órfãos no planeta. 140 milhões. Por que esse número absurdo? Porque é esse o planeta de provas e expiações que nós estamos vivendo, que no momento, infelizmente, o mal predomina. Mas graças a Deus, o Evangelho do Cristo sendo difundido cada vez mais, e outras religiões também, não necessariamente aquelas que aceitam Cristo, mas que também que divulgam a lei do amor, que é do Cristo, né? Afinal de contas. Então, a gente vai tentar mudar esse panorama, né? Tentar melhorar isso, mas são 140 milhões de crianças. E como eu falei, antes da pandemia, tá? Bem, essas crianças, de onde vêm? São várias... a primeira coisa que ocorre para a gente quando a gente pensa em órfãos é que perdeu o pai e a mãe, mas não necessariamente. Nós temos várias situações, né? E temos causas também. As principais causas que levam à orfandade são guerras, muitas que a gente tem visto, né? No globo, por exemplo, do Afeganistão. Doenças, como, por exemplo, a pandemia. A pobreza, países muito pobres. Desastres naturais, terremotos, tsunami. E mesmo abandono. A criança, ela é simplesmente abandonada. Não tem um adulto, alguém na família que conseguiu cuidar daquela criança. E também acidentes. Ocorrem acidentes em que os pais morrem, filhos ficam órfãos, ou filho, ou filha, e também não tem mais ninguém que vai tomar conta daquela criança. Essas são as principais causas. Então, dessas causas, pode ser que perdeu um ou os dois pais, né? As outras causas que nós encontramos aqui são pressões culturais, negligência, abuso, escravidão infantil, infelizmente ainda existe, desigualdade religiosa. Muitos jovens que pertencem às religiões que são muito rígidas, algumas nem são religiões, elas são cultos, né? Elas acabam, para sair, elas têm que se desligar completamente da família, são jovens que ficam completamente órfãos. Tem, infelizmente, a prostituição infantil e tem a servidão, né, que é contratada, faz um contrato e se prende essas crianças para trabalho, e tem muitas outras situações. Então, às vezes, uma criança pode morar com um parente ou um vizinho, ou estão simplesmente na rua, ou nas selvas, em muitos países por aí, ou submetida a um desses abusos que a gente mencionou anteriormente. E, às vezes, eles vivem com um parente que é cego, ou que é doente, ou muito velho, que não pode cuidar deles, não pode mais cuidar dessas crianças. Então, essas crianças, elas acabam terminando na orfandade. O outro caso que eu achei interessante trazer, que seria uma outra causa, mas essa causa, graças a Deus, é mais rara, né? Ela aconteceu, na verdade,
na Romênia, no ano 2000. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos órfãos da Romênia. São assim chamados, né? Órfãos da Romênia do ano 2000. O que aconteceu? No outono de 2000, do ano 2000, a Romênia estava sob o regime comunista. E tinha esse presidente, esse ditador, não vou chamar de presidente, né? Ditador Nicolae Ceausescu. E o que ele fez? Para aumentar a natalidade e a mão de obra no país, ele proibiu o aborto, ele proibiu o uso de contraceptivos e ele cobrava altos impostos das famílias que não tivessem filhos ou que tivessem poucos filhos. O que aconteceu como resultado dessa ação irresponsável? Houve uma explosão da taxa de natalidade, mas o país estava na miséria. Então, a explosão, o nascimento de muita gente, aliado ao estado de miséria do país, levou milhares de bebês e crianças aos orfanatos estatais, que já eram precários e ficaram ainda mais. Ao final do regime comunista, que foi em 1989, ele foi executado pelo exército, havia mais de 170 mil órfãos. Um país com 170 mil órfãos, vivendo em 700 instituições superlotadas e precárias. Elas cresciam isoladas do resto da sociedade, eram frequentemente vítimas de castigos físicos, abusos sexuais, e algumas sofriam até desnutrição, né? Então, esse também é dos casos que a gente trouxe para vocês verem a natureza do planeta e os problemas que nós temos, né? Agora, eu falei para vocês que existem 140 milhões de crianças órfãs no globo, mas isso foi antes da pandemia. Como a doença é uma das causas da orfandade, o Covid, ele adicionou a esse número 1,5 milhão, que perderam os pais, perderam os avós e responsáveis. Dessas crianças, aproximadamente 140 mil são dos Estados Unidos, que está em 4º lugar. O primeiro lugar está com o México, o segundo lugar está com o Brasil e o terceiro, Índia. Essa fonte vocês podem ver no jornal miamiherald.com, tá? Sobre coronavírus. Então, a gente vê aí um aumento dessas crianças que ficaram órfãs por causa de uma doença, no caso da pandemia. Você vê que todo dia a gente ouve alguma coisa sobre o Covid, sobre a pandemia, as consequências, né? Pessoas agora que a gente ficou sabendo de um caso recentemente que cometeu suicídio e aparentemente era uma pessoa que estava bem, mas contraiu o Covid, e a gente sabe que o Covid pode piorar as doenças mentais. Não é o assunto da palestra de hoje, mas quantos aspectos e consequências a pandemia está trazendo para que a gente pense um pouco, né? Para que a gente reflita. Bem, entrando então, a gente começar agora a entrar no aspecto espiritual, né, da orfandade. Nós trouxemos aqui, quis dizer antes da pandemia, nós trouxemos aqui um texto que foi primeiramente publicado na Revista Espírita em 1860. Deixa eu só falar um pouquinho da Revista Espírita, para quem não sabe. Allan Kardec, ele publicou entre 1858 e 1869, ele publicava um periódico, uma revista. Então, foram 12 anos de revistas, tá? E nessas revistas, o que ele fazia? Era uma espécie assim de tribuna livre. Ele sondava a reação das pessoas, a impressão dos espíritos sobre determinados assuntos. Ele ainda fazia hipóteses, e aí ele ficava aguardando a confirmação. Então, tem vários assuntos
muito interessantes que vocês podem ler na Revista Espírita, que é um periódico de estudos psicológicos feitos por Allan Kardec, nesses 12 anos, e ele é totalmente, você pode baixar ele totalmente grátis, em PDF, inclusive tem um índice que ajuda muito, né? O índice você procura um assunto que te interessa. Então, ele tratava dos assuntos mais diversos, desde o aspecto de fenômeno da mediunidade, das suas variadas matizes. Ele também fazia dissertações da mais pura moral evangélica. Ele falava sobre a vida no mundo espiritual, a vida em outros planetas, a justiça da reencarnação, enfim, os princípios fundamentais do espiritismo. Então, ele fazia dissertações e elaborava hipóteses. E esta coleção representa aí, são 12 volumes. Tem 12 volumes dessa coleção, que essa revista que Allan Kardec publicava. É muita leitura, né? Eu creio que eu não vou terminar a leitura da Revista Espírita nessa encarnação, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Bem, então, como eu falei, esse texto que fala sobre órfãos, porque é exatamente isso que o Kardec fez. Ele fala assim, mas qual o significado espiritual da adoção de órfãos? Aí vem um espírito e deu uma mensagem. Isso em 1860. Quando foi em 1866, quando teve a última edição, quer dizer, 6 anos depois, teve a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto sobre os órfãos, ele foi incluído nesse capítulo aí que vocês estão vendo, capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, o que faz a vossa mão direita. E nesse capítulo, é um capítulo lindíssimo, que fala fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, óbolo quer dizer esmola, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. Aí vem as instruções dos espíritos. Então, para quem não sabe como que funciona o Evangelho segundo o Espiritismo, tem os textos evangélicos, as passagens de Jesus foram colocadas em ordem didática, numa ordem que faz sentido. Toda essa explicação tem no começo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque a ideia foi apenas fazer uma coletânea da moral do Cristo, porque ela é de entendimento comum em todas as religiões. Os fatos cotidianos, outras coisas, são motivos de discórdia, mas a moral do Cristo, ela é, pelo menos quase toda, ela é entendida por todas as religiões. E aí, Kardec faz, então, uma série de tópicos, e esse tópico, ele dá lá a opinião dele, ele faz uma análise, e aí vem as instruções dos espíritos. Então, nós temos mensagens, por exemplo, lindíssimas de Santo Agostinho, nesse livro, belíssimas de se ler, sabe? Então, esse capítulo 13, se você quiser dar uma olhada depois dessa palestra, ou uma hora que você puder, leia o capítulo 13, que é muito, mas muito bonito. E nesse capítulo 13 está aí incluído sobre os órfãos, que é o texto que nós vamos agora ler juntos e tentar entender, tá? Então, vamos começar pelo texto. Como devemos olhar os órfãos? Meus irmãos, essa é a mensagem do Espírito. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Que lei é essa que a gente está falando? É a lei de amor. Essa é a lei. A que nós devemos nos amar uns aos outros. Os órfãos também são citados no Corão, que é a Bíblia árabe, né?
livro sagrado arábico. Ele diz assim: escolhendo um órfão como seu mensageiro, Alá elevou o status de órfão em todo lugar. O Corão revolucionou seu tratamento, fez os cuidados de órfãos obrigatoriamente parte da religião. Você veja como o olhar de outras religiões também, a importância que se dá sobre essa situação dos órfãos. O texto continua, tá? Então, nós vamos continuar aqui. Ponderai, o Espírito continua, ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra vida, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando das muitas existências e quais nós estamos sujeitos. Nós estamos falando o quê? Da reencarnação. Olha, o Espírito fala, muitas vezes vos foi cara noutra vida. Quer dizer, nós, muitas vezes, uma situação dessa se aparece, vou contar para vocês, que é o caso da minha família. Quando eu tinha 13 anos, os meus pais adotaram o meu irmão. Ele é o meu irmão mais novo, eu já tinha um outro irmão. Eu sou a mais velha. Eles adotaram. Esse menino apareceu abandonado aqui no bairro. E eles queriam já adotar. E essa criança apareceu. Então, na minha leitura agora como espírita, isso foi uma coisa que já foi um compromisso assumido, né? Porque esse irmão, ele é amado, filho amado, amado demais, irmão também amado. O que a gente tem que entender? Que o Espiritismo nos traz com a reencarnação. Que os laços de sangue, eles não determinam necessariamente os laços espirituais. Por quê? O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito. Por quê? Porque o espírito já existia antes da gestação do corpo. Então, não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas fornecerem um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Mas e se esses pais que geraram essa criança não têm condições de fazer isso? Então, cabe a nós o dever de fazê-lo, se nós temos a oportunidade, se nós temos recursos. E olha, o maior recurso que se precisa é o amor, o resto vem. Então, essa coisa de você dizer, eu quero filho, mas eu quero filho que seja do meu sangue, é só sangue, a matéria perece. A gente viu aqui as explicações, os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Isso é que nos traz a reencarnação. A reencarnação também nos diz que todos nós, essas crianças, todas as crianças, não só essas, são espíritos que já vivenciaram outras existências, que, portanto, como nós, também temos dívidas. Mas nem por isso nós encontramos um irmão, uma irmã numa situação difícil, é que a gente vai dizer, puxa, mas essa pessoa está passando por isso agora porque ela, em outras vidas, cometeu erros. Não é assim que a gente vê. Nós precisamos entender Jesus. Ele amou a todos, indistintivamente. Então, a misericórdia divina, ela se estende a todos, aos que sofrem, aos que não sofrem. Todos nós temos o dever de sempre ajudar aquele que está necessitado. Não só aquele necessitado que chega para nós. Às vezes a gente vai ao encontro, né? Vai ajudar em alguma instituição. Veja, os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Por isso que às vezes você vê dois irmãos que não têm simpatia nenhuma ligação espiritual,
Muito pelo contrário, são colocados naquela mesma família, né, para que eles exerçam o quê? O amor, que é isso que faltou, aí vai saber a história desses dois espíritos. Entretanto, esse mesmo espírito pode se tornar um irmão, vamos dizer assim, espiritual, de outro espírito que veio de outros pais. Então, gente, o laço sanguíneo, ele não determina nada, ele só gera o corpo, só gera essa vestimenta. E essa vestimenta, ela se vai, assim como muitos relacionamentos que são completamente ligados a matérias, eles se extinguem com o desencarne. Mas aqueles verdadeiros que são unidos pela simpatia, pelo amor, eles persistem além da carne. Continuando aqui o texto, agora é o final do texto. Ele diz assim: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão e que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos, ou seja, as esmolas. Então, a caridade, ela não está só na caridade moral. A caridade, ela está naquela parte emocional, da gente fornecer condições para esse espírito dessa criança que foi abandonado, para que ele tenha um lar, para que ele possa ser orientado nessa encarnação, né? Então, é muito triste, como o próprio espírito diz, ver todas essas crianças abandonadas e nós, como sociedade, ainda nós temos... a sociedade ainda tem muito preconceito e muitas pessoas têm até medo, né, de adotar uma criança. Mas a adoção é a coisa mais linda a se fazer. É um ato não só de caridade, para que essas, não só assim uma caridade material que você está dando condições para que aquela criança tenha um lar, mas também amor, né, que essas crianças precisam, todos precisamos, né? Veja, às vezes a gente, muitos de nós, vamos dizer assim, a gente vê os órfãos, e eu vi esse artigo escrito por essa moça, eu nem sei quem ela é, Ana Cristina de Campos, muito bonito o artigo dela. E ela começa assim: uma questão que vulgarmente se põe é a seguinte: como é possível ver pais tão desnaturados, capazes de abandonar os próprios filhos? Por que permite Deus que tamanha barbaridade aconteça? Gente, esse tipo de pensamento, para nós que já estudamos espiritismo, ele não cabe mais, porque essa é uma visão completamente materialista, né? Depois, no artigo, ela vai falar das relações espirituais, como a gente está falando aqui, da reencarnação, e vai esclarecer. Mas esse tipo de pensamento, ele não nos cabe mais. A gente já progrediu um pouquinho, a gente já consegue entender, né, que a gente não deve julgar. E se você acontece, por exemplo, você ser uma pessoa que foi adotada, você deve amar os seus pais, mesmo que eles tenham abandonado você. Por quê? Porque eles te deram a vida. Eles não desistiram de você, eles te deram a vida. Eles, por alguma razão que não cabe aqui mencionar, não interessa, na verdade, mas eles não puderam te criar. Você foi adotado por outra família e você conseguiu sobreviver e ser um adulto numa sociedade. Mas acontece que não adianta guardar mágoas dos pais, não é? Não cabe a nós julgar esses pais, o porquê que esses pais, se for o caso, né, dos pais que abandonaram essa criança, a gente não pode, porque isso é uma visão materialista, a gente precisa entender que nós somos mais do que o corpo, né? Então, para aqueles que não enxergam essa visão além da matéria, parece uma injustiça flagrante, né? Porque você pergunta assim: o que fizeram esses pequenos seres para serem esquecidos logo após o nascimento? Que crime cometeram para ficar sozinhos no mundo? Essa é uma visão materialista. A gente precisa ir além, no espírito, de saber das várias existências que nós temos, da condição do planeta que nós estamos e que há muito trabalho a ser feito.
Então, no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eles falam que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Aquele que acredita que só tem essa existência, os laços de família ficam rompidos. Não é que a gente vai desencarnar e vai encontrar 10 maridos, 10 mulheres, 10 sogras, entende? Não é assim, 15 cunhados. O que nós, quando nós desencarnamos, o que nós encontramos? Irmãos e irmãs em Cristo. Então, os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, quer dizer, a unicidade da existência, é que destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo quê? Não tem a matéria. Então, pelo que eles vão estar unidos? Pela afeição, pela simpatia, semelhança de tendências, nível evolutivo. Esses espíritos ficam felizes por estarem juntos e se procuram. Então, a encarnação, quando a gente encarna, às vezes a gente se separa momentaneamente desses espíritos. Mas quando a gente volta, a gente desencarna e volta para a erraticidade, né, que a gente chama de erraticidade, o período entre as encarnações, a gente se reencontra o quê? Como amigos que retornam de uma viagem. Mesmo durante o sono. Durante o sono, quando nós experimentamos o nosso corpo, nosso espírito, melhor dizendo, experimenta um pouco mais de liberdade, nós temos essa oportunidade de encontrar. E eles estão lá torcendo por nós, esses espíritos que nos são familiares. Torcendo, eles sofrem quando nós caímos, quando a gente chora, eles também choram. Então, às vezes, um segue o outro na encarnação e se reúne numa mesma família. Então, acontece sim, de se reunir numa mesma família, no mesmo círculo, ou então trabalhando juntos, ou então se encontrando no centro espírita, não é mesmo? E eles se reúnem o quê? E pelo mútuo adiantamento. Então, se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo quê? Pensamento. Porque nós somos espíritos, antes de tudo. Então, aqueles que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. É assim que os espíritos eles descrevem, né, essa situação de encarnado nosso, que a gente está cativo na carne. E aqueles que estão desencarnados estão livres. Então, os mais adiantados procuram fazer progredir o que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição, que é o que acontece com todos nós. A gente dá mais um passinho, cada vez menos ligados à matéria, que a gente vai se tornando, o afeto fica mais vivo entre nós e esses espíritos. Por isso mesmo, mais puro, e não é mais perturbado pelo quê? Pelo egoísmo, pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete a mútua afeição. A gente tem várias existências, a gente continua tendo aqueles espíritos, vendo eles como irmãos, como muito afeto. Então, deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição da alma, a alma única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Por quê? Porque termina com a matéria. O interesse foi só material. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais, elas se extinguem. Então, veja, é assim que nós devemos olhar um para o outro. E esses órfãos, essas crianças, não são diferentes, não é mesmo? Então, quantas pessoas unidas só por interesses realmente não são nada umas para as outras? A morte as separa na terra e no céu. Essa é a mensagem dos espíritos. Aí, Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, ele vai descrever, no item 23, ele vai descrever que são
4 alternativas para o homem aí no caso, mulheres e homens modernos, seres humanos, para o seu futuro além túmulo. O que nos espera? Tem aqueles que acreditam que o nada é a doutrina materialista. A segunda opção é a absorção do todo universal, é a doutrina panteísta. O espírito desencarna, mas ele fica absorvido, como se fosse uma gota no lago. Se mistura e fica tudo igual. A terceira é a individualidade, mas tem uma fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da igreja. Se é muito bom, vai para o céu, se não foi muito bom, vai para o inferno e não tem como se mover de um lado para o outro. Essa ideia também na igreja já está caindo, né? Que esse texto é de 1866. Bem, a quarta possibilidade, que é essa que a doutrina nos traz, é a individualidade. A gente progride indefinidamente. Veja, essas duas primeiras, o que acontece com os laços de família? Eles se rompem por ocasião da morte. E aí não tem nenhuma esperança. As almas que se encontram vão se encontrar futuramente. Essas duas primeiras, o nada e a absorção do todo universal, uma vez que desencarna, acabou. Então, como ficam os laços de família? Rompidos, certo? Agora, e essa terceira, a individualidade aí? Bem, com a terceira, há elas uma possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Também é um rompimento parcial das relações, dos laços de família, porque se você não estiver na mesma região que a pessoa, você não vai estar mais com ela. Agora, com a pluralidade das existências, com a última possibilidade, né, que é a individualidade com uma progressão indefinida, o que acontece? A certeza das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família, não é o laço consanguíneo. Por isso, adotar uma criança, que a gente pode aplicar isso para muitas coisas, né? Para casamento, para várias coisas. Mas a gente está falando de adoção. E para adotar uma criança, essa família espiritual vai fazer parte da sua família espiritual. Muito bem. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 14, no título Honrai vosso pai e vossa mãe, nós temos lá a explicação do parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, nós já mencionamos, porque este existia antes da formação do corpo. Então, o pai não vai gerar o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. E quando falta esses pais, que nós temos essa situação na sociedade das crianças órfãs, cabe a nós cuidar dessas crianças. Então, nós já explicamos das afinidades entre os espíritos e essa família espiritual, ela é unida justamente pelos laços de afeição. Então, eles podem atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigo, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como a gente vê muitas vezes, né? Todo mundo aqui conhece um caso de uma família que os irmãos ficam em pé de guerra, infelizmente, porque ainda não conseguiram aquele laço afetivo. Eles estão nessa família justamente para exercer essa lei do amor, para eles se perdoarem, para eles se aceitarem. Mas se não for nessa encarnação, será na próxima, né? Tem sempre uma próxima encarnação, tá certo? Então, como nós vimos aí, várias passagens do Evangelho que nós mostramos, que nós temos, nesse caso, nós temos a explicação que nós somos apenas corpo,
que nós somos espíritos, nós não somos apenas corpo, nós somos espírito. Essa passagem, honrai vosso pai e vossa mãe, é aquela que Jesus sabia que os irmãos estavam falando dele, muito mal dele, né? Dizendo que ele estava com problema. E a hora que ele chega, ele fala, eis meus irmãos, para o discípulo, fala assim, eis meus irmãos, para mostrar também uma lição para os discípulos de quem era a família espiritual, Jesus, né? E, inclusive, nesse capítulo, eles esclarecem que Jesus, em nenhum momento, ele quis desprezar a mãe dele, como a gente vê em várias outras passagens. Ele apenas quis enfatizar nessa passagem da família espiritual, daquela que é mais importante, esses laços de afeição e de amor que nós devemos ter um com os outros. Então, todas as passagens que a gente tinha para trazer sobre o Evangelho, e qual a ideia? A ideia, gente, de hoje é abrir uma reflexão, para que vocês façam uma reflexão sobre os órfãos. Caso você esteja numa situação, às vezes tem alguém aí ouvindo, pensando em adotar, não tenha medo. Não tenha medo, peça ajuda espiritual e cumpra aquilo que você tem que cumprir, tá bom? Para terminar, eu separei essa mensagem do Emmanuel, ele está num livro, O Espírito da Verdade. É uma mensagem muito bonita que Emmanuel traz para as mães. Então, eu gostaria de ler com vocês essa mensagem. Faz parte do capítulo 56, que chama-se Por Amor à Criança. Então, o livro é O Espírito da Verdade. Eu creio que até tem aí na biblioteca do KSSF, tá? Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhos das outras. Peçamos às ceareiras, né, as trabalhadoras do bem, pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio nas promessas do alvorecer. Emmanuel é sempre poético, né? Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem estremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos da lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhadas através dos molambos com que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias constantemente batidas pelas varas da injúria, e por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e que são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e o castigo dos cárceres. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai, ou seja, abra para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo, deixai vir a mim os pequeninos, e recordemos, sobretudo, que o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Essa era a mensagem final que nós tínhamos para hoje. Eu espero que esse tema tenha dado muita luz para todos vocês com relação aos órfãos, né? A gente sempre inclui eles em nossas orações e sempre pedir para aqueles que sofrem, principalmente os inocentes, né?